se dedicava a perseguir os primeiros discípulos de Jesus na região de Jerusalém. Participou do apedrejamento do primeiro mártir da igreja, Santo Estevão. A mando de Caifás, buscava e identificava os cristãos, prendia-os na intenção de acabar com o cristianismo, pois não acreditava que Jesus era o Messias. Sua vida mudou após ficar cego durante 3 dias. Nesse vídeo, você vai conhecer a história de São Paulo e como se tornou um dos maiores pregadores do cristianismo. Seu nome de nascimento era Saulo. Após a sua conversão e ser batizado, seu nome mudou para Paulo. Nasceu em Tarso, capital da Cilícia, hoje uma região da Turquia, no ano 5 da era cristã. Pertencia à tribo de Benjamim. Era judeu de nação e logo se tornou um cidadão romano. Seu pai fazia parte de uma seita dos fariseus, em que um grupo de judeus tinha como seu dever de profissão observar a lei e seguir a moral de forma severa. Estudou inicialmente em Tarso, onde aprendeu as ciências gregas. Depois foi estudar na escola de Gamaliel, que era um fariseu e doutor da lei. Tinha muitos discípulos, inclusive Saulo. A escola ficava em Jerusalém, onde Paulo aprofundou-se no conhecimento da lei e buscou a todo custo colocá-la em prática. Nessa época, conheceu o cristianismo, que era considerado uma seita, ou seja, é quando um grupo de pessoas passa a ter um pensamento diferente do tradicional e acumulam seguidores que aderem a esse novo modo de pensar. Por isso, ele se tornou um grande inimigo dessa religião. Durante a morte de Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja, Paulo fez questão de segurar as capas das pessoas que estavam apedrejando Estevão, como uma atitude de aprovação. Pensando em estar agradando a Deus, fazia o seu trabalho de perseguir os cristãos de maneira violenta. Entrava nas sinagogas e açoitava aqueles que acreditavam em Jesus. Durante uma viagem entre Jerusalém e Damasco, numa missão de encontrar os fiéis por lá para prendê-los, teve uma visão com Jesus que mudou completamente a sua vida e a forma como agia e pensava. É o que vemos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 9. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se aos príncipes dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer nem beber. Após a sua conversão, Paulo foi curado da cegueira
e batizado por Ananias de Damasco, e converteu-se ao cristianismo. Paulo então vai para o deserto da Arábia refletir e alinhar os seus pensamentos. Depois, realiza diversas missões pregando o Evangelho de Jesus Cristo e viaja por diversas cidades como Tarso, Antioquia, Macedônia, Alexandria, Atenas, Corinto. E durante a ida a Jerusalém, no encontro com Simão Pedro, fundaram a comunidade cristã de Roma, onde ficou por 15 dias. Na passagem pela cidade de Listra, junto com Barnabé, são confundidos com os deuses romanos Júpiter e Mercúrio, depois que Paulo curou um aleijado. Então Paulo foi preso e apedrejado, mas sobreviveu. Depois seguiram para Derbe. Em Éfeso, esteve menos de 3 meses e realizou milagres, curas e exorcismos. Depois de muitas perseguições e prisões, Paulo foi decapitado em Roma durante o reino do imperador Nero, no ano 67 d.C., na Abadia das Três Fontes. São Paulo foi um dos mais influentes escritores, teólogos e pregadores do cristianismo. Suas obras compõem uma boa parte do Novo Testamento. A festa da sua conversão é realizada em 25 de janeiro e o seu dia festivo é 29 de junho, juntamente com São Pedro. É padroeiro dos autores, editores e da imprensa, por ter sido um homem muito culto, intelectual e ter escrito várias cartas. Paulo se tornou um homem de Deus após perceber que tudo o que fazia até então estava errado, que as pessoas a quem perseguia, na verdade, eram aquelas que estavam no caminho certo, vivendo e divulgando os ensinamentos de Jesus Cristo. E foi preciso a aparição de Nosso Senhor para que os seus olhos se abrissem e enxergassem a verdade. E assim como Paulo, quantos de nós estamos cegos, fazendo o errado e achando que é o certo, precisando de um sinal, uma luz, uma mão, um conselho para abrir os olhos e seguir verdadeiramente Jesus Cristo? Espero que cada um de vocês esteja no caminho certo ou sempre buscando estar. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e se estão gostando do conteúdo do canal, peço que se inscrevam e deixem seu like, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Fiquem todos com as bênçãos de Deus e até o próximo vídeo.